Como construir uma ponte de espaguete? Construindo a ponte. Projete uma estrutura de sustentação. Para começar, você precisa construir uma estrutura que simule a terra firme nas pontas da ponte. Dá para construir uma ponte cruzando duas mesas de alturas idênticas ou montar uma estrutura de madeira que suportará a ponte. Montar uma estrutura normalmente é a melhor opção, pois permite que você pendure um recipiente debaixo da ponte. Determine o comprimento da ponte. Meça a distância entre as duas estruturas de sustentação para determinar o comprimento necessário para a ponte. Projete um modelo. Faça um desenho da ponte em um papel quadriculado e cubra-o com uma camada de papel filme. Coloque o espaguete sobre o desenho para cortar as peças no tamanho adequado e colá-las. Desenhe um esboço da ponte no papel antes de cobri-lo com o papel filme. Em seguida, espalhe as peças de macarrão sobre as linhas desenhadas. Após todas as peças terem sido cortadas nas medidas do esboço, remova o macarrão do papel filme e cole todas as peças cuidadosamente. Escolha o adesivo. O tipo de cola utilizado no projeto pode ser a salvação ou o fracasso dele. A cola branca comum não funciona muito bem por ser à base d'água, o que amolece o macarrão. As colas de madeira e as colas quentes são de fácil aplicação, mas ficam levemente flexíveis quando secas, o que não é ideal para a ponte. A solução ideal para maximizar a força da ponte é a cola epóxi. Por mais que ela acabe fazendo uma bagunça, por secar rapidamente e com firmeza, a ponte ficará bem sustentada. Utilize marshmallows ou pipocas para juntar as peças das pontes ao trabalhar com crianças pequenas. O modelo não ficará muito firme, mas a criança aprenderá a ideia do exercício. Construa as treliças. Essas formas triangulares são fixadas viradas para baixo nos leitos da estrada. Fixe as juntas com cola para distribuir o peso que será adicionado à ponte. Treliças retangulares funcionam, mas diminuem bastante a carga suportada pela ponte. Para pontes de macarrão, as treliças triangulares são ideais. Construa o leito da estrada. Cole diversas camadas de espaguete para criar uma estrada grossa e plana. Deixe algumas camadas sem cola para que elas se movam naturalmente e redistribuam o peso. Instale as treliças. Cole as treliças construídas em cada um dos lados da estrada e entre elas. A ponte deve ser composta por um leito de base e por treliças nas laterais e no topo, como paredes e um teto. Pese a ponte. Coloque a ponte sobre algo estável, como uma caixa, e pese-a. Em seguida, subtraia o peso da caixa. Se você possuir duas balanças, coloque uma debaixo de cada ponta da ponte e some os pesos. Não coloque a ponte diretamente sobre uma balança. O passo acima é opcional, mas ele permite que você compreenda a relação entre o peso total da ponte e o peso que ela é capaz de sustentar. Desmoronando a ponte. Coloque a ponte no lugar dela. Apoie-a nas estruturas que montou e pendure um recipiente leve debaixo do centro da ponte. O tamanho do recipiente dependerá do tamanho da ponte. Você pode colocar o peso diretamente sob o leito da estrada, mas isso aumentará as chances de você destruir a ponte imediatamente. Portanto, tome cuidado. Obtenha alguns objetos pesados,
O tamanho e a densidade dos objetos dependerá do tamanho da ponte. Para pontes pequenas, moedas devem servir, enquanto alguns sacos de areia ou pesos de academia devem servir para pontes muito grandes. Você deve conhecer o peso dos objetos para determinar quanto peso adicionou na ponte antes que ela desmoronasse. Adicione o peso de pouco a pouco. Tome cuidado para não derrubar nada na ponte ou chacoalhá-la. O processo pode ser um pouco complicado. Observe a ponte desmoronar. Chegará um ponto em que você adicionara peso demais na ponte e ela desmoronara. Após o espetáculo, some o peso dos objetos que adicionou e descubra quanto a ponte suportou. Volte para o começo. Repita o processo modificando os materiais ou ajustando a construção da ponte. A ideia é tentar criar uma ponte capaz de suportar mais peso. Assim como qualquer experimento científico, o processo de tentativa e erro é essencial. Fortalecendo a ponte. Selecione os melhores materiais para criar uma ponte que suporte um grande peso. Você precisará de materiais de qualidade. Reúna a cola epóxi e muita massa de macarrão para reforçar a ponte. Considere os prós e os contras dos diferentes tipos de macarrão. Os canudos arredondados de espaguete podem ser ótimos para algumas partes da ponte, enquanto os macarrões planos, como o linguine, podem ser melhores para outras partes. Projete uma ponte mais forte. O princípio da construção de uma ponta de espaguete é a aplicação de princípios teoréticos à vida real através da engenharia. Portanto, o projeto da ponte impacta a força dela. Algumas dicas para construir uma ponte mais forte. Utilize treliças triangulares, não retangulares. Utilize várias camadas de massa para criar o leito da estrada. A camada do meio do leito da estrada deve ficar solto para dar flexibilidade à ponte redistribuindo o peso sobre ela. Limite o espaço coberto pela ponte. Quanto mais longa a ponte, mais difícil será redistribuir o peso pelo comprimento dela. Por conta disto, uma ponte mais curta sustentará mais peso. Encontre o equilíbrio. Há uma relação intrínseca entre o peso e a força da ponte. Adicionar mais massa acrescenta força, quando o processo for feito corretamente. É claro, mas também acrescenta peso à ponte. Quanto mais pesada a ponte, maiores são as chances dela desmoronar com a adição de peso. Leve o peso da ponte em conta ao projetá-la. Entrando em uma competição com a ponte. Identifique possíveis competições. As competições de construção de pontes de macarrão costumam ocorrer em escolas, museus científicos, universidades e grupos de engenharia. Encontre o evento mais próximo em sua região e inscreva-se. Algumas competições possuem diversas categorias para tipos de pontes. Identifique o tipo que deseja construir e inscreva-se na categoria correta. Leia as regras cuidadosamente. Algumas competições possuem regras estritas quanto aos materiais utilizados, os tamanhos e os pesos das pontes. Portanto, leia as regras para não ser desqualificado. Busque inspiração. É possível encontrar a inspiração para a ponte observando modelos reais ao redor do mundo. As pontes são grandes conquistas da engenharia construídas com especificações bastante exatas. Observar pontes reais pode dar algumas ideias para que você vença a competição.
Pratique. Cada competição aplica um sistema diferente de adicionar peso na ponte até que ela desmorone. Prepare-se com antecedência utilizando os mesmos métodos da competição em seus testes. Tome cuidado ao transportar a ponte. Por mais que algumas competições exijam a construção da ponte na hora, em alguns casos você deverá levar uma ponte pronta. Se esse for o caso, encontre um modo seguro e eficaz de mover a ponte sem enfraquecê-la.